Olá a todos, meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos em mais uma manhã juntos. Hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 6, de 7 a 15. Você já se perguntou como Deus escuta as nossas orações? Muitas vezes imaginamos a oração como um momento em que precisamos convencer Deus, insistir, repetir palavras bonitas que fomos decorando ao longo do tempo, mas no Evangelho de hoje Jesus nos ensina algo completamente diferente. Nos diz no versículo 7, não usem muitas palavras como fazem os pagãos, eles pensam que serão ouvidos por falarem muito. Jesus nos revela que Deus não se impressiona com discursos elaborados, mas com a verdade do coração. E Ele nos dá um ensinamento que, de certo modo, é revolucionário. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. Na Quaresma, uma das estruturas da caminhada espiritual deste tempo litúrgico é a oração. Mas será que temos rezado como Jesus nos ensinou? Hoje nós vamos refletir desse ensinamento de Cristo e entender o que significa rezar em segredo e porque esta forma de oração é capaz de mudar a nossa vida. Para entendermos esse ensinamento, precisamos olhar para o contexto do povo de Israel. A oração sempre foi parte essencial da vida do povo judeu. Desde muito cedo, os israelitas aprendiam a recitar as orações da Torá, a exemplo do Shema Israel, uma das mais importantes. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, conforme está lá no capítulo 6 de Deuteronômio, versículos de 4 a 9. Essa oração era repetida todos os dias, como também a oração do Salmo, que guiava o povo na adoração e na súplica. O templo, para o povo de Israel, era um desses lugares centrais de oração. Mas a oração pessoal também era muito valorizada. Mas por que é que Jesus parece corrigir a forma de rezar? À sua época, alguns grupos, como era o caso dos fariseus, faziam da oração uma espécie de espetáculo público para demonstrar santidade e uma excelência espiritual diante dos outros. Por isso Jesus nos dá um caminho diferente. Teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Isso aqui significa, concretamente, que a oração não precisa de público, não precisa de plateia. Ela acontece no coração e no silêncio de nossas vidas. Jesus nos ensina, na oração que ele apresenta aos discípulos, a chamar Deus de Pai. E esta é uma revolução espiritual. Nenhum rabino judeu àquela época ensinava os discípulos a se dirigirem a Deus com este nível de intimidade. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele nos convida a falar com Deus como um filho fala com seu pai, a não multiplicar palavras, porque Deus já conhece as nossas necessidades, a colocar Deus no centro antes mesmo de pedir qualquer coisa. A oração não é sobre dizer muitas coisas, mas sobre estar diante de Deus com verdade. E Jesus quer nos libertar desta oração superficial e nos levar a uma oração mais profunda, de coração a coração. O vosso Pai sabe do que precisais, antes mesmo que o peçais. Está lá no versículo 8 do capítulo 6. A oração no período da Quaresma, ela é antes de tudo e primeiramente um convite à conversão. Como sabemos, a Quaresma é um tempo em que somos convidados às práticas da oração, do jejum, da caridade. E Jesus nos ensina que a oração verdadeira é aquela que nos transforma. Mas para nos transformar, é importante recordar que rezar não é repetir palavras que vão se esvaziando de sentido na nossa vida, mas abrir o coração para Deus. Não é sobre falar muito,
mas sobre ouvir e estar presente. Não é sobre convencer Deus, mas sobre nos deixarmos moldar por Ele. Mas que tipo de oração nós temos feito? Será que oramos apenas pedindo coisas? Ou será que buscamos uma relação sincera com Deus? Jesus nos ensina que a oração é um encontro, não uma obrigação. Mas como é que nós podemos vivenciar isso nesta quaresma? Eu queria lhe propor, nesta dinâmica que temos feito, um exercício espiritual para o dia de hoje. Um exercício de jejum da agitação na oração. Separe 10 minutos do seu dia para rezar em silêncio. Faça o exercício de não pedir nada, apenas fique na presença de Deus. Respire, acalme seu coração e simplesmente fale com Deus, como um filho fala com o pai. Descubra a força da oração sem palavras. Coloque sua vida diante de Deus. Meu irmão, minha irmã, se esta meditação lhe tocou de alguma forma, quero lhe pedir sua ajuda como um batizado, como um missionário, a levar adiante essa reflexão. Compartilhe com alguém, siga o nosso canal e continue conosco neste empenho de aprofundar a vida de fé no período quaresmal. Um grande abraço.